Bem, paramos aqui no último vídeo e agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer mais um ou dois objetos e vamos começar rapidamente. Nós estamos no modo de renderização real time e nós vamos escolher agora essa parte aqui para nós fazermos o trabalho, tá? Então vou selecionar e eu vou passar para Shading. Indo para Shading, eu vou clicar slash duas vezes e eu isolo essa parte aqui. Mas aqui eu voltei no Viewport Shading, tá? Mas eu quero esse aqui para eu saber direitinho qual influência ele está tendo aqui. Eu vou para o modo de edição e se eu olhar aqui, olha, você pode ver que ele está já tendo sido desdobrado pelo próprio Blender, porque o Blender sempre desdobra numa primeira vez quando eu uso objetos primitivos. Você pode ver que ele está aqui encavalado um com o outro. Se eu clicar aqui e puxar em G, você vai ver que isso aqui está ruim. Então não vai dar um bom resultado com relação à textura, tá? Então eu preciso tomar essa providência em primeiro lugar. Antes disso, eu vou clicar aqui e colocar um novo material. Se eu usar esse material aqui para eu aplicar só aqui, ele vai aplicar esse material em toda a peça e eu não quero isso. Então eu vou colocar um segundo material aqui e eu vou manter isso aqui selecionado para que essa textura seja aplicada somente nessa parte. Mas de qualquer forma eu não vou ter bom resultado porque esse Unwrap aqui está péssimo. Então eu vou clicar em U e clicar em Unwrap. Já deu uma melhorada, posso ver qual é o resultado que isso aqui conseguiu. A textura que eu consegui lá no Texture Heaven, que eu já indiquei em outros vídeos para você, tá? Eu vou abrir e você pode ver que ele tem uma série de mapas aqui para você fazer uma série de possibilidades, tornar uma coisa muito mais adequada. No entanto, eu vou usar somente esse aqui, que é o Diffuse, vou puxar para cá e vou ligar aqui. E aqui eu preciso clicar em Assign. Você pode verificar que ele até que fez um bom trabalho. Deixa eu diminuir aqui. Estou selecionando tudo. Ele até que fez um bom trabalho. Ok. Então, 1 e 5. E eu posso fazer algumas modificações aqui. G, por exemplo. E ele está fazendo essa variação porque tenho ainda aplicado aqui. Não está aplicado. Eu tenho colocado aqui o modificador Mirror. No início do trabalho, na modelagem, nós fizemos isso aqui. Tá? Então, G é uma boa coisa de eu arrumar. Eu posso aplicar o modificador Mirror também, tá? E posso mudar isso aqui de lugar, para deixar essa borda aqui embaixo. Essa é uma possibilidade. Aqui não ficou muito bom. E eu posso tentar outras formas de Unwrap. Por exemplo, se eu clicar em um, eu posso tentar o Project from View, SX. Talvez eu tenha um controle um pouquinho melhor do resultado. De qualquer forma, o anterior estava bom também, mas esse aqui também está bom. G em Y, posso deixar essa borda aqui, tá? Tá razoável. Muito bem. Então, você observou que tem todo um processo e é melhor nomear telhas. E agora eu posso voltar. Eu posso também utilizar outros mapas aqui para eu fazer aquela variação de altura, dá a impressão de que existe uma espessura na telha, tá? E eu posso tanto pegar esse mesmo nó aqui, duplicar e passar aqui e colocar em normal, ou eu posso tentar alguns desses outros mapas aqui. Copiar, Shift D, Color, Bump, separar as duas texturas e colocar aqui num Color Dart. Eu prefiro dessa forma. E talvez uma força 0.2 funcione melhor. Para mim, pelo menos, eu prefiro assim. Ou posso tentar um Bump, fazendo uma substituição. Então, em vez de Shift A, Shift S, com o Normal Map selecionado. Vim aqui em Bump, fazer essa substituição e verificar. Eu vou passar aqui para Hike. Aqui eu tenho uma variação do Bump. Para mim tá bom assim.
E eu posso fazer alguma diferença aqui colocando Shift A, Mix RGB e colocando aqui uma cor de preferência. Você pode ver que eu posso manipular de várias formas isso aí. Mais contraste, menos contraste. Bom, a princípio nós vamos deixar assim. Depois eu termino essas outras partes, porque eu quero mostrar para você uma outra coisa. Uma coisa que eu quero colocar é o seguinte. Aqui na bota, vamos lá para Shading, Slash. Eu quero fazer com que esses vãos aqui, eles sejam destacados como se tivesse um metal em volta. Então, indo para o modo de edição, verificar se está tudo selecionado. Eu posso acrescentar mais um material, novo material. Eu posso clicar em Assign, porque senão ele não vai aparecer. Ilhoses, que eu acho que isso aqui chama ilhoses. E aqui, com essa parte, eu posso colocar simplesmente um aspecto metálico. Tirar um pouco do Ruggedness para ele ficar brilhante e colocar uma cor amarela para ele parecer um metal dourado. E assim, por exemplo, nos outros vãozinhos desses, aqui ele não selecionou tudo, Ctrl+, eu posso também clicar em Assign nesse que está selecionado. E assim colocar nos outros também, tá? Ctrl+, veja que não tem nada mais selecionado, Assign. Alt A, selecionando aqui, Ctrl+, Assign. Voltando para o modo layout, a gente tem esse destaque aí dos ilhoses em dourado. Ok, por hoje tá bom, mas eu acho que mais uns 2 vídeos a gente consegue resolver a questão. Muito bem, fizemos o telhado e a parte brilhante do ilhose. Nos próximos vídeos a gente termina com mais algumas texturas.